Olá, bem-vindo ao canal Cartas do Padre Pio. Eu sou o Fabrício, sou administrador da página Padre Pio Crux no Instagram e já convido você a nos seguir e ajudar-nos a espalhar cada dia mais a mensagem deste santo tão amado. Hoje eu trago um diálogo onde o Padre Pio explica sobre a sua Santa Missa. E por que sobre a sua Santa Missa? Porque sabemos que na história da Igreja, o Padre Pio é o primeiro sacerdote a carregar no seu corpo os estigmas de Cristo, nas mãos, no peito e nos pés. Outros santos tiveram essas marcas, trouxeram essas marcas, mas o Padre Pio foi, até hoje, o primeiro sacerdote a configurar-se de maneira física, mística, com Cristo. Então, eu quero trazer este diálogo, onde o Padre Pio traz uma explicação sobre a Santa Missa, para que nós participemos bem da próxima vez. Esse diálogo foi publicado no livro Così parlò Padre Pio, Assim falou o Padre Pio, e começa dessa forma. Senhor Padre, ama o sacrifício da missa? Sim, porque ela regenera o mundo. Que glória dá a Deus a missa? Uma glória infinita. Que devemos fazer durante a Santa Missa? Compadecer-nos e amar. Senhor Padre, como devemos assistir à Santa Missa? Veja que impressionante esta resposta do Padre Pio, porque esclarece uma dúvida que muitos de nós temos de como participar da Santa Missa. O Padre Pio ensina como assistiram a Santíssima Virgem, as piedosas mulheres, como assistiu São João Evangelista ao sacrifício eucarístico e ao sacrifício cruento da cruz. Senhor Padre, que benefícios recebemos ao assistir à Santa Missa? Não se podem contar. Vê-lo-ás no céu. Quando assistires à Santa Missa, renova a tua fé e medita na vítima que se imola por ti à divina graça. Não te afastes do altar sem derramar lágrimas de dor e de amor a Jesus, crucificado por tua salvação. A Santíssima Virgem dolorosa acompanhar-te-á e será a tua doce inspiração. Senhor Padre, o que é a sua missa? Uma união sagrada com a paixão de Jesus. Minha responsabilidade é única no mundo. Dizia isso enquanto chorava. O que é que devo procurar na sua Santa Missa? Todo o Calvário. Senhor Padre, diga-me tudo o que sofre durante a Santa Missa. Respondeu Padre Pio. Sofro tudo o que Jesus sofreu na sua paixão, embora sem proporção. Só o que pode fazê-lo uma criatura humana. E isto, apesar de cada uma das minhas faltas, e só por bondade de Deus. Senhor Padre, durante o sacrifício divino, o Senhor Padre carrega os nossos pecados. Não posso deixar de fazê-lo, já que é uma parte do santo sacrifício. Considera-se a si mesmo um pecador? Não o sei, mas temo que assim seja. Eu já o vi a tremer ao subir aos degraus do altar. Por quê? Pelo que tenho de sofrer? Não pelo que tenho de sofrer, mas pelo que tenho de oferecer. Ou seja, a vítima sagrada, o Cristo. Em que momento da missa é que sofre mais? Na consagração e na comunhão.
Senhor Padre, esta manhã na missa, ao ler a história de Esaú, que vendeu os direitos de sua primogenitura, os seus olhos encheram-se de lágrimas. O Padre Pio respondeu: parece-te pouco desprezar o dom de Deus? Ao ler o Evangelho, por que é que chorou quando leu estas palavras? Quem come a minha carne e bebe meu sangue. O Padre Pio disse, convidando, chora comigo de ternura. Senhor Padre, por que é que chora quase sempre que lê o Evangelho na missa? A nós parece-nos que não tem importância que um Deus fale às suas criaturas e elas o contradigam e o ofendam continuamente com sua ingratidão e incredulidade. Parece-te pouco que um Deus fale com as suas criaturas? A sua missa, Senhor Padre, é um sacrifício cruento? Herege, reagiu o Padre Pio. Perdão, Padre. Queria dizer que na missa o sacrifício de Jesus não é cruento, mas a sua participação em toda a paixão o é. Engano-me? Não, nisso não te enganas. Creio que tens toda a razão. Quem é que lhe limpa o sangue durante a missa? Ninguém, disse o Padre Pio. Porque durante a missa o Padre Pio não usava as luvas para cobrir as chagas e elas vertiam sangue continuamente. E por isso, nas fotos que vemos do Padre Pio celebrando a missa, suas mãos estão manchadas com muito sangue. Senhor Padre, por que é que chora no ofertório? Continua o entrevistador. Queres saber o segredo? Pois bem, porque é o momento em que a alma se separa das coisas profanas. Durante a sua missa, Senhor Padre, o povo faz um pouco de barulho. E o Padre Pio respondeu, se estivesses no Calvário, não ouvirias gritos, blasfêmias, ruídos e ameaças? Havia um alvoroço enorme. Não o distraem os ruídos? Em nada, respondeu o Padre Pio. Senhor Padre, por que é que sofre tanto na consagração? Não sejas maldoso, não quero que me perguntes isso. Senhor Padre, diga-me por que é que sofre tanto na consagração? Insistiu. Porque nesse momento se produz realmente uma nova e admirável destruição e criação. Senhor Padre, por que é que chora no altar e o que é que significam as palavras que pronuncia na elevação? Pergunto por curiosidade, mas também porque quero repeti-las comigo. Os segredos do Rei Supremo, respondeu Padre Pio, não se podem revelar nem se profanar. Perguntas-me por que choro, mas eu não queria derramar essas pobres lagrimazinhas, mas sim torrentes de lágrimas. Não meditas nesse grandioso mistério? Senhor Padre, o Senhor sofre durante a missa a amargura do fel? Sim, muito frequentemente. Senhor Padre, como é que se pode estar de pé no altar? Como estava Jesus na cruz. No altar, o Senhor Padre está pregado na cruz, como Jesus no Calvário, e ainda me perguntas como é que o Senhor Padre se acha, como Jesus no Calvário. Senhor Padre, os carrascos deitaram a cruz no chão para pregar os pregos em Jesus? Evidentemente. E assim também nos pregam? E de que maneira? Também deitam a cruz no chão para si? Sim, mas não devemos ter medo. Senhor Padre, durante a missa pronuncia as 7 palavras que Jesus disse na cruz? Sim, indignamente, mas também as pronuncio. E a quem é que diz, mulher,
eis aí o teu filho. Digo assim para ela: aqui tens os teus filhos, filhos do teu filho. Sofre a sede e o abandono de Jesus? Sim. Em que momento? Depois da consagração. Até que momento? Costuma ser até a comunhão. Diz que tem vergonha de dizer: procurei que me consolasse e não encontrei. Por quê? Porque os nossos sofrimentos de verdadeiros culpados não são nada em comparação com os de Jesus. Diante de quem sente vergonha? Diante de Deus e da minha consciência. Os anjos do Senhor reconfortam-no no altar em que se imola? Pois não o sinto. Se não lhe vem o consolo até a alma durante o santo sacrifício e o Senhor Padre sofre como Jesus, o abandono total, a nossa presença não serve para nada. O Padre Pio disse: a utilidade é para vós, não para o sacerdote. Por acaso foi inútil a presença da Virgem Dolorosa, de São João e das piedosas mulheres aos pés de Jesus agonizante? O que é a Sagrada Comunhão? Essa resposta é fantástica, porque ela muda a nossa maneira de comungar. Ela muda a nossa maneira de caminhar até a Sagrada Comunhão. O que é a Sagrada Comunhão? É toda uma misericórdia interior e exterior, todo um abraço. Pede a Jesus que se deixe sentir sensivelmente. Quando Jesus vem, visita sua alma, o ser inteiro, ou seja, alma, corpo e espírito. O que é que Jesus faz na comunhão? Deleita-se na sua criatura. Quando Jesus se une a si na Santa Comunhão, o que é que quer que peçamos a Deus por si? Que eu seja outro Jesus, todo Jesus, sempre Jesus, respondeu o Padre Pio. Também sofre na comunhão? É o ponto culminante. Depois da comunhão, os sofrimentos continuam? Sim, mas são sofrimentos de amor. A quem se dirigiu o último olhar de Jesus agonizante? À sua mãe. E o Senhor Padre, para quem olha? Para os meus irmãos de exílio, disse o Padre. Morre na Santa Missa? Misticamente, na Santa Comunhão. É por excesso de amor ou de dor? Por ambas as coisas, porém, mais por amor. Se morre na comunhão, continua a ficar no altar, por quê? Jesus morto permanecia pendente na cruz do Calvário, disse o Padre. Senhor Padre, disse que a vítima morre na comunhão. A colocam nos braços de Nossa Senhora, nos de São Francisco. Senhor Padre, Jesus desprega os braços da cruz para o descansar. Sou eu quem descansa nele, disse o Padre Pio. Quanto ama Jesus? O meu desejo é infinito, mas a verdade é que, infelizmente, tenho de dizer nada e causa-me pena. Senhor Padre, por que é que o Senhor chora ao pronunciar a última palavra do Evangelho de São João, que diz: e vimos a sua glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade? Parece-te pouco? Se os apóstolos com seus olhos de carne viram essa glória, como será que veremos no Filho de Deus em Jesus quando se manifestar no céu? Que união vamos ter então com Jesus? A Eucaristia nos dá uma ideia. A Santíssima Virgem assiste à sua Santa Missa?
Julgas que a mãe não se interessa pelo seu filho? E os anjos, em multidões? Senhor Padre, quem é que está mais perto do altar? Todo o paraíso. Gostaria de celebrar mais de uma missa por dia? Se eu pudesse, disse o Padre Pio, não quereria descer do altar. Disseram-me que traz consigo o seu próprio altar. Sim, porque se realizam essas palavras do apóstolo. Eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Estou cravado com Cristo na cruz. Castigo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Nesse caso, não me engano quando digo que estou a ver Jesus crucificado. O Padre Pio ficou calado. Senhor Padre, lembra-se de mim na Santa Missa? Durante toda a missa, desde o princípio até o fim, lembro-me de ti. A missa do Padre Pio nos primeiros anos demorava mais de 2 horas. E foi sempre um êxtase de amor e de dor. O seu rosto estava inteiramente concentrado em Deus e cheio de lágrimas. E um dia, ao confessar-me, perguntei-lhe sobre este grande mistério. Senhor Padre, quero fazer-lhe uma pergunta. Diz-me, filho. Queria perguntar-lhe o que é a missa. Por que me perguntas isto? Para ouvi-la melhor, Senhor Padre. Filho, posso dizer-te o que é a minha missa, pois é isso que eu quero saber, Senhor Padre. Meu filho, estamos na cruz. A missa é uma agonia contínua. Essa explicação do Padre Pio abre o nosso entendimento um pouco mais sobre o que é a Santa Missa e como devemos dela participar. Recentemente, ao ser questionado de como devemos participar na Santa Missa, o Papa Francisco respondeu, assim como o Padre Pio, devemos participar da Santa Missa como participaram a Virgem Santa, Santa Madalena e São João no sacrifício do Calvário. Toda missa que assistimos é sempre a primeira e a última, porque o sacrifício redentor de Cristo não se repete, ele é atualizado. A Igreja atualiza o sacrifício de Cristo há 2000 anos. A Igreja não sacrifica Jesus de novo no altar, atualiza. Quando a missa acontece, o tempo de Deus entra no tempo dos homens. É o Kairos. Então, que participemos bem da próxima Santa Missa, trazendo na mente e no coração essa explicação do Padre Pio, que a Santa Missa é a atualização do sacrifício redentor do altar, que a Santa Comunhão é uma misericórdia inteira, interna e externa, é um abraço, é o contato mais íntimo que podemos ter neste mundo com Jesus. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam participar cada vez melhor da Santa Missa. Que Deus os abençoe pelas mãos do Padre Pio. Salve Maria.